Bom dia, queridos. Graça e paz. Deus abençoe cada um de vocês nesta manhã. Abençoe nossas vidas com a presença dEle e torne os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. E nessa manhã, queridos, nós estamos juntos mais uma vez, porque a misericórdia do Senhor se renovou. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos e ela se renova a cada manhã. E é por isso que nós estamos aqui. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela sua proteção, pela sua direção. Obrigado, Deus, pela sua misericórdia sobre cada um de nós. Deus, que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de contenda, ó Pai, todo espírito de vício, de prostituição, e que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja nos nossos corações, na nossa mente. Ó Pai, que possamos vivenciar o teu evangelho a cada dia. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. É isso aí, meu irmão, minha irmã. E hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos falar, 14 de janeiro, nós vamos falar sobre o capítulo 14 do livro de Provérbios. O capítulo 14 do livro de Provérbios trata sobre a sabedoria que ensina sobre o temor do Senhor. E logo no versículo 1, ele vem trazendo o valor da sabedoria. E o texto diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Então é bem interessante porque fala da edificação do lar, fala da edificação da família. Então essa verdade não se aplica somente para as mulheres, né? Porque um homem sábio também edifica seu lar e o insensato destrói. Ou seja, para manter um lar em harmonia e glorificando a Deus, é necessário que a família busque constantemente por sabedoria. Quem não é sábio desagrada, trai, divide e separa. Isso é básico, né? E no versículo 2 fala da retidão. O que anda em retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Aqui o desprezar, que o texto se refere, pode ocorrer de forma inconsistente na vida de alguém, mas não é menos prejudicial por isso. Todas as vezes que alguém se desvia do caminho de Deus, está escolhendo a sua vontade antes da vontade de Deus. E assim como Tiago trata da língua, Provérbios fala muito sobre a língua. E no versículo 3 ele diz assim: na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Esse versículo por si só ele é uma lição na vida daquele que busca a sabedoria. É uma lição na vida daquele que fala demais, né? O versículo 4 fala assim: não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. Né? Ou seja, não adianta não ter bois no estábulo, ele está limpo, mas ele está arrumado, mas está sem valor. O que dá valor ao estábulo é o animal. Se é um animal, ele fica limpo, mas fica sem valor. Então, antes de tudo, precisamos saber que esse provérbio, aqui, o versículo 4, não é um argumento em favor do desleixo físico ou moral. O que Salomão está querendo dizer é que a limpeza sem trabalho não é um sinal de progresso, mas de estagnação. Por quê? Porque o trabalho sempre gera movimento, barulho e sujeira. E precisamos manter nossa casa limpa, mas não a custo de diminuir a alegria, de ser livre
dentro dos nossos próprios lares. Amém? E no versículo 6, vamos pular aqui o 5, vamos para o 6, né? A sabedoria não habita na insensatez. Esse versículo 6, ele trata disso. E ele diz assim: o escarnecedor busca a sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Ou seja, a sabedoria não habita em pessoas insensatas. E mais uma vez, aqui no versículo 7, Salomão vem falar sobre as más companhias, o perigo das más companhias. E o texto diz assim no versículo 7: desvia-te do homem sensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. Esse versículo, querido, trata do perigo das más companhias. Cuidado com você anda. Tem um ditado popular que diz assim: me diz com que andas, que eu direi quem tu és. Se nós somos crentes, devemos andar com pessoas que verdadeiramente amam a Deus. Versículo 8 fala o seguinte: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estutícia dos insensatos é engano. Esse versículo trata do antagonismo entre o bom senso e a tolice. O prudente é aquele que busca entender o seu próprio caminho. E isso é feito à luz da palavra de Deus, diretamente pela ação do Espírito Santo. Já o tolo é aquele que vive enganado acerca de suas ações, sua identidade, seu destino. E ainda faz da vida dele e da vida de outros uma corrida sem valor. E as ações dele têm um propósito de enganar outras pessoas, porque ele é um insensato. Versículo 9 fala o seguinte: os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. O que é que esse texto fala diretamente? Vamos dar um título para o versículo 9. Seria: quem zomba do pecado é louco. O diabo não brinca de ser diabo, assim como Deus não brinca de ser Deus. A palavra não é para nós brincarmos com ela, é para vivermos. Os retos são aqueles que conhecem seus pecados, os confessam e os abandonam. Diferentemente dos ímpios, eles sentem a tristeza pelo pecado cometido, não somente pela consequência do pecado, sabe? Mas não abandonam o pecado. No versículo 10, fala assim: o coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará no íntimo da sua alegria. O que quer dizer isso? É que a vida nem sempre é fácil. Eu falo para meus filhos, né? Nada cai do céu. Versículo 11. Esse versículo é tremendo. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. O que Salomão quer dizer aqui? Não construa o seu lar, sua casa na areia. Uma casa pode ser extremamente bonita e atraente, mas se não for construída sobre um sólido fundamento, será destruída quando a tempestade chegar. Ponto. Simples assim. Versículo 12, Provérbios 14, 12, que diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. O que Salomão quer nos ensinar aqui é que as aparências são enganosas. As coisas nem sempre são aquilo que aparentam ser. Há caminhos que parecem ser retos aos olhos, mas desembocam na encruzilhada da morte. Essa é a realidade da vida.
e das escolhas erradas. Versículo 13. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. Aqui ensina que essa passagem pode apresentar dois sentidos. Primeiro, há tragédias na vida da qual as risadas não oferecem nenhum escape. Dois, nosso humor raramente fica livre de serem afetados por sentimentos opostos. É aquele momento que você está alegre, mas tua cabeça está viajando. Está longe, está em problemas. Mesmo você ouvindo piadas ou contando piada, tua cabeça está longe. Versículo 14, Provérbios 14 diz assim: o que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. Satisfeito com o seu proceder. Esse versículo 14 fala diretamente daquilo que é colhido de acordo com a plantação. Resumindo, colhemos o que plantamos. Se você colher, plantar chuva, vai colher tempestade. Se você plantar discórdia, vai colher ruínas e assim por diante. Eu plantando melancia, eu vou andar com aquele peso. Se eu plantar maçã, eu vou andar, sabe? Então Deus é justo porque Ele permite que você plante. E Ele é mais justo ainda porque Ele permite que você colha somente aquilo que você plantou. Amém? Versículo 15 ao 17 fala sobre cautela e o texto diz assim: o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. O que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será odiado. Esses versículos 15 ao 17 fala de cautela. Cuidado ao tomar certas decisões. Pense antes de agir. Amém? Versículo 18 fala: os simples herdarão a estutícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. O que significa isso? Esse versículo 18 fala sobre o valor do conhecimento. A Bíblia diz, lá na frente, depois de Provérbios, o profeta Oséias, que meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, o versículo 18 fala sobre o valor do conhecimento. Os prudentes serão coroados de conhecimento. Versículo 19, a recompensa da bondade. Os maus inclinam-se diante dos bons e os ímpios diante das portas do justo. As pessoas más parecem ser mais fortes, mais espertas e mais bem-sucedidas do que as pessoas boas. Porém, essas vantagens dos maus é aparentemente temporária. Por quê? Porque a maldade nunca irá compensar. No final, não herdará a vida eterna, não receberá a coroa de glória. Versículo 20 e 21 diz assim: o pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. O que despreza o seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Aqui fala sobre valores invertidos. O pobre é odiado pelo seu próximo. E, bem nos dias de hoje, eu gosto de aplicar esse versículo 21 aqui, bem nos dias de hoje. Às vezes a criança chega em casa e pede ao pai um iPhone 14, 15, 16. O
O pai não tem dinheiro para comprar, mas ele quer porque os amigos dele têm. Mas ele não tem condição de dar. Sabe? Às vezes exige-se tanto de pessoas que não têm condições de ofertar. E aqueles que têm condições de ofertar, não querem ofertar. Valores invertidos. Versículo 22. Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Esse versículo 22 nos ensina que ninguém constrói uma casa sem planta. O planejamento é a semente do futuro. Quem faz sem planejar, planeja fracassar. Então essa lição não se aplica somente às coisas físicas, mas também às atitudes. Planejam a atitude. Muitas das vezes nós precisamos planejar de como fazer o bem. Versículo 23, o trabalho é sempre proveitoso, é o que nos ensina. O texto diz assim: em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. O trabalho é sempre proveitoso. É o fruto das nossas mãos, o trabalho. Versículo 26 e 27 diz assim: no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. O temor do Senhor, ele nos desvia dos laços da morte. Simples assim. Versículo 28 e 29 diz assim: na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo, a ruína do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Aqui começam os primeiros de muitos provérbios acerca do rei. É provável que eles reflitam a própria experiência de Salomão. Versículo 30 diz: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Uma pessoa invejosa é aquela que se perturba com o sucesso dos outros. Ela não consegue se alegrar com o que tem, mas se entristece pelo que o outro tem. O invejoso nunca é e nunca será feliz. Já a paz de espírito dá saúde à vida, ao corpo, aos ossos. Versículo 31 diz: o que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Esse versículo fala sobre o cuidado com os desfavorecidos. Um dos atributos de Deus é a justiça. Ele é justo em tudo o que faz e abomina a injustiça. Ele julga a causa de todos os pobres e oprimidos. Quem oprime o pobre, por ser ele fraco, a pessoa é fraca quando não tem vez, quando não tem voz. Então quem ataca diretamente uma pessoa dessa está agindo contra si mesmo. Simples. Versículo 32 diz assim: pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo, até na morte, se mantém confiante. Por que isso? Porque o justo, ele tem esperança. Há esperança para o justo. A confiança que um justo tem até na hora de sua morte, ela não pode ser eliminada. A âncora do justo está firmada numa rocha que nunca será abalada. Quem é justo sempre terá uma esperança viva. E no versículo 33 diz, abre aspas, no coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido.
Esse texto fala do coração do prudente, mas também fala do interior do tolo. A maldade escondida dos insensatos sempre virá à tona, mas no coração do prudente ali repousa a sabedoria e ele pode viver tranquilamente, sabendo que não tem nada a esconder. E o versículo 34, penúltimo versículo do capítulo 14 de Provérbios, fala assim: a justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Quanto mais uma nação peca, mais ela será oprimida e sofrerá. Uma nação não é maior que seus valores morais. Se ela promove o pecado, então a sua ruína já está escrita. A justiça não deve estar somente no papel, ela deve estar presente em toda a nação, incluindo na liderança. É só nós olharmos para o exemplo de Israel quando foi para o cativeiro, Israel e Judá. A nação estava em ruína, a nação estava em ruína. E o último versículo do capítulo 14 de Provérbios, versículo 35, fala assim: o rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que o envergonha cairá o seu furor. Aqui nos ensina que o sucesso e o fracasso dos nossos relacionamentos dependem muito de quem somos. E aqui Salomão, mais uma vez, mostra um exemplo de que colhemos o que plantamos. Ou seja, esse versículo 35 fala sobre a recompensa da prudência. A recompensa do homem prudente. A recompensa de atitudes daquele que é prudente. Amém, queridos? Mando um abraço para minha irmã Glória, que está me acompanhando, lá de Recife, Pernambuco. Deus abençoe, minha irmã. Derrame bênção sobre a sua vida, sobre a vida das suas filhas, Kelly, Andressa, sobre o genro, o neto. Que Deus abençoe grandemente. Queridos, Deus abençoe e tenhamos um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Graça